Quando o GPS falhar de verdade, o problema não vai ser só perder o caminho no mapa. Vai ser como se o relógio do planeta começasse a marcar horas diferentes ao mesmo tempo. Lá em cima, dezenas de satélites carregam relógios absurdamente precisos, medindo frações minúsculas de segundo, como se fossem metrônomos invisíveis marcando o ritmo da Terra. O GPS funciona porque esses satélites dizem duas coisas ao mesmo tempo: onde estão e exatamente quando enviaram cada sinal. Aqui embaixo, o seu celular mede o atraso entre o envio e a chegada, transforma tempo em distância e cruza os resultados de vários satélites para descobrir sua posição. Em termos simples, errar tempo no GPS é como errar o primeiro passo e terminar quilômetros fora do caminho sem perceber. Um desvio de bilionésimos de segundo já pode virar metros de erro, e se vários relógios começarem a discordar ao mesmo tempo, a posição desanda de vez. E agora vem a parte desconfortável. Tudo isso depende de algo que quase ninguém monitora no dia a dia: o tempo. Por isso, muita gente que trabalha com infraestrutura nem vogue PES, só como navegação, mas como um enorme sistema de tempo global que por acaso também sabe onde você está. Redes elétricas, bolsas de valores, bancos e operadoras de telecomunicações usam esse tempo para carimbar cada operação com a mesma referência de hora no mundo todo. Sem isso, duas transações poderiam acontecer na ordem errada. Sensores de energia perderiam sincronia e antenas de telefonia começariam a se desencontrar. E isso é só o começo. O mais inquietante é que nada disso aparece na tela do seu celular. Tudo acontece nos bastidores, em salas de controle, servidores e cabos de fibra óptica que você nunca vai ver. Se o GPS falhasse hoje, você não perceberia imediatamente e acordar, pegar o celular, abrir o aplicativo de navegação e talvez só achar que a internet está estranha ou que o mapa está bugado demais para confiar. Os primeiros sinais apareceriam em detalhes pequenos. O carro de aplicativo chegaria alguns minutos atrasado. O entregador erraria a rua. O aplicativo mostraria você no quarteirão ao lado, mesmo parado, como se o mundo físico e o digital não conseguissem mais se encaixar direito. Mesmo que você nunca dirija, nunca pilote um avião e nunca opere um banco, isso ainda te afeta. Porque, por trás de cada pagamento, cada chamada de vídeo e cada luz acesa em casa, existe um relógio tentando acompanhar esse ritmo invisível lá em cima. Em rodovias, motoristas que confiam demais na rota automática começariam a reduzir a velocidade, porque as instruções se tornariam incoerentes. Avisos surgiriam tarde demais ou cedo demais, criando um trânsito nervoso. Ainda daria para seguir placas e instinto, mas o conforto da certeza desapareceria e o medo silencioso começaria a crescer. Nos céus, aviões comerciais continuariam voando, não cairiam do nada, porque possuem outros instrumentos além do sistema de posicionamento global. Mas os pilotos começariam a receber alertas de inconsistência de navegação. O sistema sugeriria rotas mais conservadoras, aproximações mais lentas, e os atrasos começariam a se multiplicar pelos painéis, enquanto ninguém explica direito o que está acontecendo. Em alto mar, navios acostumados a depender quase exclusivamente de navegação por satélite veriam seus sistemas de posição congelar ou oscilar, forçando o retorno a técnicas mais antigas. Capitães experientes se virariam, mas embarcações com equipes jovens sentiriam um desconforto quase físico, como navegar em um mar de neblina sem saber se o mapa ainda é confiável. Ao mesmo tempo, em centros de controle espalhados pelo planeta, pessoas que você nunca vai conhecer estariam olhando para telas com atrasos estranhos. Um operador veria alarmes de sincronia piscando. Um analista de banco notaria transações com horários fora do padrão. Um técnico de rede elétrica veria gráficos saindo do alinhamento perfeito. Nada quebraria de uma vez, mas tudo começaria a discordar em silêncio, como se o mundo estivesse tentando contar uma história e cada sistema estivesse lendo um parágrafo em ordem diferente. No sistema financeiro, servidores que usam o tempo do GPS para carimbar operações veriam surgir pequenas diferenças de horário entre transações que deveriam estar milimetricamente alinhadas. Em um primeiro momento, isso geraria só alertas internos. Mas, se o problema se prolongasse,
operações de alto risco poderiam ser desaceleradas ou suspensas para evitar caos maior. Nas bolsas de valores, onde decisões são tomadas em microsegundos, relógios imprecisos são inimigos mortais. Se centros financeiros diferentes começarem a marcar tempos ligeiramente distintos, algoritmos de proteção entram em cena e podem reduzir ou até interromper negociações, como um freio de emergência invisível. Na rede elétrica, sensores e sistemas de monitoramento dependem de carimbos de tempo para entender qual evento aconteceu antes de qual, em linhas de transmissão gigantescas. Quando esse pulso sincronizado vindo do espaço fica instável ou some, operadores precisam confiar mais em relógios locais e estimativas, aumentando o risco de interpretar errado um possível começo de falha. Enquanto isso, para quem está fora dessas salas de controle, tudo ainda parece normal, e é exatamente isso que torna a situação perigosa. Até aqui, tudo isso parece administrável, mas é só até começarmos a empilhar erros. Quanto mais tempo a falha de tempo global durar, maior a chance de pequenos enganos virarem uma sequência difícil de controlar, como dominós invisíveis caindo em salas de controle. Em poucas horas, atrasos em aeroportos, lentidão em portos, dificuldades em sistemas de logística e estranhezas em serviços digitais começariam a aparecer nas notícias como instabilidades técnicas. Para quem entende de infraestrutura, ficaria claro que não é só um bug local, é um corte profundo no relógio que coordena o planeta. Para tentar se proteger, muitos países e empresas já estudam alternativas em terra, com redes de relógios de alta precisão e métodos de sincronização que não dependem só do céu. Esses sistemas funcionam como âncoras locais, capazes de manter uma hora confiável por bastante tempo, mesmo que o sinal de satélite desapareça de repente. Essas soluções salvam o núcleo do sistema, mas deixam milhões de dispositivos comuns à deriva. Roteadores, pequenos servidores, equipamentos de campo e aparelhos em lugares remotos continuam presos à dependência do sinal de satélite e começam a se afastar lentamente da hora real. Assim que perdem essa referência, é aí que os erros discretos se tornam perigosos. Um equipamento registrando a chegada de um sinal com alguns milissegundos de atraso pode parecer insignificante, mas, quando milhares fazem isso ao mesmo tempo, a linha do tempo digital fica confusa. Imagine uma investigação tentando entender uma pane na rede elétrica ou um ataque cibernético grave, mas os registros de eventos estão com horários embaralhados, como páginas de um livro fora de ordem. Descobrir o que realmente aconteceu leva mais tempo, e esse atraso na compreensão pode abrir espaço para falhas secundárias, erros humanos e decisões apressadas. Enquanto isso, na sua rotina, a sensação de voltar aos anos 80 começa a ficar real. Motoristas redescobrem a importância de mapas de papel, de planejar a rota antes de sair e de perguntar direções, coisas que muitos só conheciam pelas histórias dos pais. Na aviação, procedimentos de navegação convencional, baseados em rádio e referências de solo, ganham destaque de novo, como se fossem velhas ferramentas tiradas do fundo da gaveta. Pilotos treinados sabem usar esses métodos, mas operações de alta precisão, em condições climáticas difíceis, podem ser reduzidas ou atrasadas para garantir segurança. No mar, grandes navios conseguem cruzar oceanos com técnicas tradicionais, mas embarcações menores, acostumadas a seguir apenas coordenadas eletrônicas, sentem um novo tipo de escuridão, não de luz, mas de orientação. Essa mudança força companhias inteiras a rever procedimentos, treinar melhor suas equipes e aceitar que a navegação moderna está longe de ser infalível. Se você já viu filmes em que o mundo perde a tecnologia de uma hora para outra, saiba que a realidade seria menos explosiva, mas muito mais lenta e angustiante. Em vez de um clarão no céu, viria um longo período de atrasos, ajustes, improvisos e mensagens de instabilidade temporária, enquanto cada setor tenta não ser o primeiro a entrar em colapso. Por trás de tudo isso, cientistas do clima espacial, engenheiros de satélite e centros de monitoramento observam o Sol e a região ao redor da Terra, tentando prever tempestades e preparar os sistemas com antecedência. Eles sabem que um evento extremo pode não destruir fisicamente todos os satélites, mas pode cegá-los temporariamente, saturar seus sensores ou distorcer seus sinais.
o bastante para abalar a confiança global. Mesmo com constelações alternativas e redundâncias, permanece uma verdade desconfortável. Quanto mais a civilização depende de sistemas de navegação e tempo baseados em satélite, mais um único tipo de fenômeno pode provocar ondas de impacto em quase todas as áreas da vida. Mas o momento mais crítico não é técnico, é humano. Quando a confiança no GPS começa a rachar, o medo não fica só nas máquinas. Ele chega nas pessoas que tomam decisões grandes demais para errar. Em cenários de tensão entre países, qualquer dúvida sobre a integridade do sinal vira motivo de suspeita. Se um míssil, um avião ou um navio depende de coordenadas vindas de satélites, e esses sinais podem ser bloqueados, imitados ou distorcidos, cada movimento passa a carregar uma sombra de incerteza. Isso abre espaço para estratégias perigosas e decisões precipitadas. Se um país acredita que o adversário pode atacar seus sistemas de navegação, pode reagir de forma mais agressiva, antecipando ameaças que talvez nem fossem reais, movido mais pelo medo do que pela prova. Ao mesmo tempo, empresas que você usa todos os dias começam a repensar seus bastidores. Serviços de entrega, transporte coletivo, logística global e aplicativos baseados em localização precisam criar modos de operação degradados, aceitando menos precisão para continuar funcionando. No lado pessoal, a sensação de segurança digital muda rápido. Aquela confiança automática de que o mapa sempre saberá onde você está se transforma em desconfiança, e muita gente passa a salvar rotas, guardar capturas de tela, usar mapas offline e notar mais o mundo físico ao redor. Curiosamente, essa vulnerabilidade também traz uma oportunidade. Quem entende como a navegação por satélite funciona, quais riscos existem e quais alternativas estão surgindo, tem mais chance de se adaptar a falhas sem entrar em pânico nem virar refém da tecnologia. Você pode treinar o hábito de conferir rotas antes de sair, aprender a identificar pontos de referência físicos, entender a bússola do seu próprio celular e manter mapas salvos no aparelho para uso offline. Nada disso substitui um sistema global, mas lembra algo que a tecnologia fez a gente esquecer: saber se orientar é uma habilidade, não um aplicativo. Essas adaptações ajudam no dia a dia, mas não resolvem o problema maior. Uma civilização inteira não pode depender de improviso por muito tempo. E o improviso costuma falhar justamente quando mais precisamos de precisão. Em áreas profissionais, pilotos, marinheiros, controladores e técnicos que dominam métodos antigos e modernos se tornam ainda mais valiosos. Eles são a ponte entre o mundo analógico e o digital, capazes de decidir com calma quando as telas começam a mentir ou simplesmente ficar em silêncio. No fundo, o maior alerta de um dia sem GPS não é só tecnológico, é um lembrete de humildade. Mostra que, mesmo em plena era espacial, ainda dependemos de conhecimento básico, leitura de ambiente e preparação, porque nenhum sistema é totalmente infalível. Quando o GPS falhar de vez, o mundo não vai apagar em um único clarão. Ele vai escurecer devagar, por dentro. Primeiro, o desconforto, depois a confusão e, por fim, a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta: será que a gente confiou demais em algo que nem consegue enxergar? Os sistemas que mantêm a economia rodando começam a operar com freio de mão puxado. Operações financeiras mais sensíveis são adiadas, serviços limitam funções, empresas reduzem rotas complexas, tudo para evitar que um erro de posição ou horário cause prejuízos irreversíveis. Na vida real, isso chega em forma de atrasos estranhos, encomendas que mudam de rota sem sentido, voos remarcados, filas maiores e notificações de instabilidade que parecem não ter fim. Cada mensagem dessas é um lembrete velado de que aquele relógio invisível em órbita não está mais tão confiável quanto parecia. Ao mesmo tempo, cresce a busca por respostas em todo lugar. Cientistas analisam dados do Sol, engenheiros avaliam o estado das constelações, governos falam em relatórios, mas a maioria só quer saber se isso vai passar rápido ou se é parte de algo maior. Se um único tipo de sistema consegue afetar tantas áreas, ponto que isso diz sobre a fragilidade da nossa civilização conectada
que depende de sinais invisíveis para quase tudo? Essa é a pergunta que fica ecoando depois que as manchetes saem de cena e o mundo tenta voltar ao normal. Por outro lado, entender essa fragilidade é também o primeiro passo para não ser refém dela. Quem aprende como esses sistemas funcionam, onde são fortes e onde são fracos, consegue se preparar melhor e proteger a própria rotina de surpresas desnecessárias. Talvez você nunca enfrente um apagão total de navegação por satélite, e tomara que não precise. Mas saber que essa possibilidade existe e que tempestades solares, falhas técnicas ou ações humanas podem aproximar esse cenário já muda a forma como você olha para o céu e para o seu dispositivo. No fim das contas, o maior problema de um colapso do GPS talvez não seja se perder no mapa. É perceber o quanto confiamos em algo que nunca aprendemos a enxergar e o quanto da nossa vida depende de um relógio espacial que quase ninguém entende de verdade. Agora, pensa na sua rotina por um instante. Quanto tempo você conseguiria viver sem mapa, no celular, sem entregas rastreadas, sem horários perfeitos, sem essa sensação de que o mundo está sempre sob controle e sincronizado? Talvez esteja na hora de levar mais a sério o que parece invisível, de entender melhor como esses sistemas funcionam, de valorizar conhecimento e de se preparar, nem que seja com pequenos passos, para não ser pego totalmente de surpresa se um dia o sinal simplesmente sumir. E aí, o que mais te assusta nesse cenário todo? A ideia de perder a navegação, de ver bancos e redes elétricas instáveis, ou perceber que a humanidade pode ter se acomodado demais na confiança em um relógio espacial? Se esse vídeo te fez pensar, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você continua acompanhando essa jornada pelos bastidores do universo, da tecnologia e dos riscos invisíveis que podem mudar a nossa vida de um dia para o outro. Porque o que vem a seguir é ainda mais inquietante. No próximo vídeo, vamos falar sobre a possibilidade de a Terra estar entrando em uma região mais perigosa da nossa galáxia, onde o próprio espaço ao redor pode se tornar uma ameaça silenciosa.